pedir que Ele encha o nosso espírito com a sua presença e que nós possamos ser tomados por essa presença de tal maneira que o fruto do Espírito Santo possa se fazer presente nas nossas vidas. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, a Tua igreja, Senhor, está reunida aqui nesta noite. Senhor, cantamos louvores ao Teu nome. Senhor, fomos desafiados a nos apresentar sempre diante da Tua presença com canções, louvor, adoração. Fomos desafiados, Senhor amado, a nos prostrarmos, a termos o nosso coração cheio da Tua presença, Pai. E eu Te agradeço muito por esta noite. Peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê, ó Deus amado, o entendimento da Tua palavra e que possamos ser cheios dela nesta noite, Pai. Usa-nos, Senhor, como profeta nessa noite, Pai, para declarar as Tuas verdades, verdades que estão na Tua palavra, Pai, que não possa ser nada mais, nada menos, Pai, do que aquilo que o Senhor colocou no nosso coração e que está expresso na Tua palavra. Obrigado por este momento, Te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Assim mesmo em pé, irmãos, como os irmãos estão, abra sua Bíblia lá no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos estar vendo todo o capítulo 19, irmãos. São 21 versículos. Não vamos ler todos eles agora. Eu gostaria de ler somente alguns. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo, amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estavam um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. Os irmãos podem se sentar. Como encontrar o equilíbrio nos momentos extremos da nossa vida? Na palavra de Deus nós encontramos muitas histórias de pessoas que experimentaram grandes conquistas, mas que imediatamente se viram amedrontadas e cheias de incerteza. Vamos lembrar de Jonas, que depois de ser usado por Deus em Nínive, pediu para morrer. Assim foi com Pedro, depois de pregar em Jerusalém e ter visto tantas pessoas vindo a Cristo, foi preso e pisoteado. Assim foi com Paulo, vivendo no clímax de sua carreira, foi parar na prisão em Cesareia e depois em Roma. Será que depois de uma experiência na montanha, uma experiência de vitória, uma experiência de alegria, nós temos que experimentar momentos no vale, momentos de tristeza, de luta? Nessa noite, irmãos, eu quero meditar com vocês nessa linda história bíblica na vida do profeta Elias e aprender que Deus nos sustenta em qualquer fase de nossas vidas, quer seja no monte ou no vale. Amém? Os irmãos há de se lembrar que logo atrás desse texto bíblico que nós acabamos de ler, se encontra a passagem onde nós vamos ver Elias confrontando os profetas de Baal. Ele fez um teste, né? Ele promoveu um teste, o Deus de Israel contra Baal, que era
o deusinho que estava sendo adorado por toda aquela nação naquele momento. Ele disse o seguinte: aquele que responder, esse verdadeiramente é Deus. E ele mandou preparar o altar, e ele mandou que os profetas clamassem o seu Deus, o que eles fizeram. E depois de muito tempo clamando, nada aconteceu. Elias então pediu que preparasse o altar do Senhor. E Elias então pediu que foi colocado ali o sacrifício. E Elias pediu que jogasse água, e jogasse água, e jogasse água, e jogasse água. De tal forma que ficou tudo encharcado. Porque aquele Deus que respondesse com fogo, esse realmente era Deus. E o que foi que aconteceu? Olha que experiência maravilhosa, irmãos. Eu gostaria de estar lá naquele dia. Não queria, é claro, ser um daqueles adoradores de Baal, mas queria ser um adorador do Deus vivo para presenciar aquela cena maravilhosa. Elias mandando jogar água e água e água e água. Quando ele disse: agora vai acontecer. E o que foi que aconteceu? O texto bíblico vai nos dizer que Deus mandou fogo do céu, irmãos. Irmãos, caiu fogo do céu, tomou conta do sacrifício, tomou conta do altar. Aquele fogo consumidor da presença do Senhor levou aquele sacrifício. O texto bíblico diz que lambeu a água, secou tudo. Deus se manifestou ali com poder. Elias estava ali, estava experimentando. Aliás, Elias é um homem de fogo. Se os irmãos verem logo no início do chamado dele, vocês vão ver que Deus mandou fogo sobre a cabeça daqueles soldados que estavam guerreando. Elias era um homem que havia tido muitas experiências maravilhosas com o Deus Altíssimo. Mas agora, irmãos, depois de ter desafiado os profetas, 450 profetas de Baal, depois de ter matado 450 profetas de Baal, Elias voltou para a sua casa, o lugar onde ele estava, e ele então recebeu uma notícia. Alguém chegou até ele e disse assim: esta notícia chegou aos ouvidos de Jezabel, esposa de Acabe, quem verdadeiramente mandava em Israel. Então ela resolve fazer com Elias o que este havia feito com os profetas de Baal, de quem Jezabel era adepta. E neste momento começa o conflito de Elias. Neste momento começa aquela experiência ruim na vida do profeta. Ele que antes experimentou sozinho enfrentar 450 sacerdotes de Baal e depois matá-los. Ele que há pouco havia confiado em Deus para uma proeza que somente Deus poderia fazer através dele, mas agora o corajoso homem se acha amedrontado e se torna um fugitivo. Agora temos um homem experimentando os extremos da vitória e do sentimento da derrota. Notem, irmãos, ele não estava derrotado. Ele estava experimentando o sentimento ou a enganação do diabo, do inimigo, querendo tirar a sua paz, tirar a direção do seu chamado, daquilo que Deus desejava para a sua vida. Você já se sentiu assim? Você experimentou muitos acontecimentos, providências maravilhosas do Senhor. Eis que de repente algo ruim acontece na sua vida. E o que você faz? Você duvida. Você fica naquele momento de angústia, de desespero. É aquela pessoa que acabou de receber o resultado de um exame. Você está com o coração totalmente acabado, você está com um câncer, você está com uma doença terminal. E o que acontece com você naquele momento? Olha aí para dentro do teu coração. Qual seria a tua resposta diante deste momento de angústia, de algo inesperado, de algo ruim, de uma notícia ruim que está batendo a sua porta?
Eu fico muito contente de lembrar da minha sogra. Amo minha sogra, irmãos. Quer dizer, amava, porque ela já não está no nosso meio. Mas, irmãos, a minha sogra era uma mulher de Deus, nervosa. Eu já sabia, né? Quando eu chegava pertinho dela, eu olhava a carinha dela, eu já passava de longe. Quem conhece, né, irmãos? Sabe que tem que saber andar, irmãos. Tem que saber se proceder. Então, mas eu amava a minha sogra. Irmãos, quando ela recebeu notícia que ela estava com um câncer na sua boca, o médico pediu, né, que viesse alguém com ela para poder receber a notícia, mas ela, irmão, serenamente, na presença do médico, ela disse: a minha vida está nas mãos do Senhor. E nem um fio de cabelo cairá da minha cabeça se não for da vontade dEle. Eu tenho certeza que Ele cuidou de mim até agora, Ele vai cuidar de mim nesses dias e Ele vai me levar com Ele quando Ele quiser. Deus a levou. Mas a experiência dela, irmãos, em receber aquele momento, aquela notícia angustiante. Ela passou por um período de cirurgia, foi um momento difícil. Mas ela, irmãos, ela sabia, e eu já vou contar a história toda da minha mensagem nesta noite. Ela sabia, irmãos, que Deus cuidava dela nos momentos de vitória e nos momentos de luta. Deus a segurava nas mãos, irmãos, porque é assim que Deus faz conosco. Deus nos segura no colo quando nós não temos condições de andar. Amém, irmãos? Se alegra na presença do Senhor, pois é esse Deus que nós servimos. Amém? Mas o que é que nos leva, irmãos, da montanha para o vale? O que faz, irmãos, o que nós fazemos? Que de repente estamos numa vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Tem dinheiro no banco, tem emprego, tem amigos, mas de repente uma notícia vem, aquela paz que excede todo o entendimento, que você cansava de falar, de repente a paz foi embora. Por quê, irmãos? Por que nós somos assim? Por que nós duvidamos, irmãos? Eu gostaria, irmãos, de pensar que, em primeiro lugar, irmãos, é focar na circunstância. Eu já vi, né, escrito por aí, sei lá, é um pensamento, não é bíblico, né? Não olhe para o tamanho do seu problema. Olhe para o tamanho do seu Deus. Já ouviu isso? E é uma verdade, irmãos. Olhe para Deus. Não foque nas circunstâncias. Já reparou que quanto mais você pensa num problema, parece que ele fica maior e maior e maior? Então, meu irmão, não foque nas circunstâncias. Elias acabara de sair de uma experiência, irmãos, de vitória. Fogo havia sido enviado do céu. Ele não tinha condições de fazer aquilo, mas Deus agiu através da sua vida. Em vez de focar no poder da pessoa de Deus, Elias focou no tamanho do poder de Jezabel para persegui-lo. Ele sabia que Jezabel era a rainha, ele sabia que era ela quem mandava em Israel naquele momento, ele sabia que ela com certeza iria enviar muitas pessoas para tentar matá-lo, assim como ele fez com os 450 profetas de Baal. Mas, irmãos, Elias havia experimentado que Deus havia agido. Então não olhe para as circunstâncias. Quando focamos nas circunstâncias, esquecemos das manifestações de Deus no passado, irmãos. Quantas coisas já te aconteceram? Quantos foram os milagres de Deus na sua vida? Consegue numerá-los? Eu consigo, irmãos. A minha irmã diz que eu sou muito de olhar para o passado. Irmãos, nós somos o que somos hoje por causa daquilo que vivemos no passado, não é mesmo? Eu não fico lamentando as minhas derrotas, fico sim lembrando das minhas vitórias. Aquelas que foram concedidas pelo Senhor, irmãos, porque foram elas quem me fizeram o que sou hoje. Não somente elas, as derrotas também. Quando eu sou derrotado, eu procuro não fazer igual, irmãos. Eu procuro aprender com os meus erros, e é tão maravilhoso quando temos a oportunidade de fazer de novo, e de novo, e de novo. Eu sou programador, trabalho com sistemas. Hoje eu tenho um notebook, e meu notebook não apaga sozinho, né? Então
Acaba a energia, ele continua lá os arquivos, mas nem sempre foi assim, irmãos. Lá atrás eu trabalhava numa CPU e eu tinha trabalhado o sábado inteirinho, irmãos. Digitando e o código e montando a tela e tal. Daqui a pouco, acabou a energia. Perdi tudo. Um dia de trabalho, irmãos, eu não tinha apertado a tecla de salvar. Mas, irmãos, como é maravilhoso quando a gente tem que fazer de novo, não é? Irmãos, eu fiz melhor do que a primeira vez, irmãos. Nossa, ficou muito melhor a segunda vez. E lógico, fazia um pouquinho, salvava. Fazia outro pouquinho, salvava. Fazia outro pouquinho, salvava. Irmãos, a nossa experiência é assim. Quando nós passamos, irmãos, por essas lutas, quando nós passamos por essas dificuldades, e quando nós temos a oportunidade de fazer de novo, irmãos, ainda bem que deu tempo. Ainda bem que eu tinha tempo para fazer de novo. E é assim, irmãos, nós que servimos ao Senhor, dá tempo de fazer tudo de novo, querido. Porque, irmãos, nós temos um Deus Todo-Poderoso que está atento às nossas necessidades. E se Ele está nos permitindo sermos derrotados em algo, é porque nós precisamos experimentar mais e mais da presença dEle. E vocês vão perceber aqui na história de Elias, que nesse momento em que ele se sentiu fraco, ele pôde experimentar muitas coisas novas do Senhor. Ele pôde ter de perto o cuidado do Senhor, experimentar que o Senhor não o abandonara. Pelo contrário, o Senhor tinha grandes obras para a sua vida. Quando nós focamos nas circunstâncias, nós experimentamos o medo. O medo vem porque esquecemos de que mesmo em nossos momentos de baixa, Deus nos ama. O medo vem porque damos mais valor ao que sentimos do que à verdade final de que Deus nos ama. E porque Deus nos ama, Ele não nos deixará sem socorro. Se Jezabel veio, Deus mandaria não precisaria mais do que um anjo mesmo, né? Eu diria que Ele mandaria muitos anjos, mas não precisava mais do que um. Um só já servia para acabar com Jezabel e com todo mundo. Elias sabia disso. Mas por que é que naquele momento ele se esqueceu, irmãos? Porque ele é pior do que você? Ah, pastor. Não. Eu sou igual a Elias, irmãos. Acabei de passar uma grande experiência com o Senhor, agora aconteceu algo diferente. Lá estou eu, será? Ai, será que vai dar tempo? Será que vou conseguir? Como é que eu posso fazer? Lidar com esses extremos. Não foque na circunstância. Em segundo lugar, quando nós passamos por estes momentos, nós costumamos nos isolarmos. Já fez isso, querido? Você se recolhe, vai lá no seu canto. Notem, não é se isolar para orar. Porque é maravilhoso quando nós enfrentamos um problema e nos recolhemos para aquele lugar secreto, aquele lugar nosso de oração. Isso é maravilhoso, não é sobre isso que eu estou falando. É quando nós nos isolamos e achamos que nós damos conta daquilo sozinhos. Quando na verdade nós precisamos entender, querido, que sozinho nós não somos nada. No nosso último encontro aqui dos pequenos grupos, a irmã montou aqui uma brincadeira, né? Onde eles ficaram em um pé só. E a regra era manter-se em pé, com uma perna só. Que dificuldade dos irmãos. Depois, eles perceberam que a regra não falava nada, que a gente podia se segurar no outro. E quando eles se seguraram um no outro, ninguém caiu. Todo mundo permaneceu em pé. Querido, entenda que sozinho os problemas vão ficar maiores, mas com a ajuda do nosso irmão. Meu querido, é maravilhoso termos os nossos irmãos conosco. Eu passei por uma experiência assim, irmãos, agora há pouco. Quem nos conhece mais de perto já sabe, nós nos mudamos, né, lá do nosso pequeno grupo, já sabem, né, nós conseguimos comprar um novo apartamento e nos mudamos. Agora estamos aqui na cidade de Jardim, irmãos. E, irmãos,
eu achei que tinha pouca mudança. Eu ia deixar o guarda-roupa, eu ia deixar uns móveis lá que eu tinha de escritório, eu ia deixar, e fiz o plano do ia deixar. Mas eu esqueci de que tinha coisa dentro. Meus irmãos do céu, como tinha coisa dentro. E eu levei as coisas para lá. Mas, irmãos, como é maravilhoso contar com nossos irmãos. A Fábio e o Ala inventou de ligar para mim à tarde, irmãos. Quer dizer, eu liguei para ele para pedir uma orientação, e ele caiu na besteira de perguntar: o pastor precisa de ajuda? Irmãos, olha, foi maravilhoso a presença do Ala e da Fábio ali. Eu arrumei mais um irmãozinho lá que precisava trabalhar, ele veio trabalhar lá para mim. Mas, irmãos, a Fábio, o Ala, esse irmão também, eu, a Neuce, Senhor, por que eu não joguei fora aquele armário, eu pensava? Por que eu não dei embora o meu sofá? Porque, irmãos, mas é maravilhoso ter a ajuda e a presença dos nossos irmãos conosco. Na pandemia, irmãos, algo maravilhoso aconteceu comigo. Eu estava lá em casa, trabalhando em casa, e de repente tocou meu celular. Fui atender, era um irmão aqui da igreja. Meu Deus, como foi maravilhoso escutar a voz daquele irmão. Ele dizia assim: pastor, como é que você está? Você está bem? Como é que você tem andado esses últimos dias? Não tenho te visto. Irmãos, aquilo foi um bálsamo na minha vida. E como é bom saber que nós não estamos sozinhos. Então, no momento de luta, no momento que acontecer alguma dificuldade, uma notícia ruim, lembre de compartilhar com alguém. Lembre de compartilhar com o teu pastor. Lembre de compartilhar com aquele que é teu amigo, aquele que é teu irmão em Cristo, aquele que é diácono. Porque, irmãos, sozinho nós não conseguimos ficar. Nós precisamos de alguém para compartilhar, para chorar. Eu escutei outro dia uma história, irmãos, alguém faleceu e alguém alguém sofreu um acidente, algo muito ruim, e foram para o hospital, e um irmãozinho da igreja foi lá junto. Aquele irmão não abriu a boca, mas estava lá presente, estava junto, e depois a pessoa declarou: como foi bom tê-lo aqui comigo. E é assim, irmãos, Deus usa pessoas para nos abençoar e nos manter no caminho, nos manter vislumbrando as promessas, aquilo que Ele tem para as nossas vidas, amém? Então, no momento da luta, não se isole. Está passando dificuldade? Não se isole. Chama alguém. Não chama para pedir emprestado, não. Chama para vir orar, para dar uma orientação. Pastor, acabei entrando aí numa confusão. Não sei porque a fatura do meu cartão cresceu sozinho. Apareceu umas contas que eu não previa. Será que você não previa mesmo? Agora estou passando dificuldade financeira. Chama o irmão. Me ajuda aqui. O que eu faço? Descobre aqueles irmãos que são abençoados, aqueles que sabem lidar na vida financeira. Compartilha, aprenda com eles. O que você faz, meu irmão, que você não passa dificuldade? Lá na igreja da Vila Americana, em Curitiba, nós tínhamos lá um irmão. Ele era assalariado, irmãos, ganhava salário mínimo. Em Curitiba, 1,4 salário mínimo, é isso. Não sei se ainda é assim, mas naquela época era o salário dele, 1,4 salários mínimos. Ele tinha 2 filhos, a esposa, 2 filhos, e ele vinha à igreja domingo pela manhã na IBD, domingo no culto, à noite, vinha no culto de oração às quartas-feiras, e a gente via ele, a esposa e os filhos vindo para a igreja. Tinha a casa dele, era dizimista fiel na igreja, e eu olhava para aquele irmão e eu falava assim: está aí um homem que eu gostaria de aprender com ele. Com certeza, irmãos, nós temos aqui na igreja pessoas que você olha e diz: eu gostaria de aprender com ele. Então talvez nesse momento de luta, nesse momento de sofrimento, nesse momento de notícia ruim, nesse momento de desemprego, não esteja sozinho. Chame alguém para caminhar com você. E tenho certeza que será uma grande bênção. Não se isole. Em terceiro lugar,
nós passamos por esses momentos quando nós alimentamos a autocomiseração. Que palavra difícil, não é? O que será que significa autocomiseração? É quando nós olhamos para nós mesmos e sentimos pena de nós mesmos, não é isso, irmão? Já sentiu pena de você? Oh, coitado de mim. Meu chefe não me olha. Oh, coitado de mim. Eu precisava ganhar 200 a mais. Oh, coitado de mim. E nós ficamos olhando para nós mesmos e ficamos falando, coitadinho de mim. Querido, não alimente essa coisa de eu não merecia isso. Quem disse que você não merecia? Querido, quando nós falamos isso, nós achamos que o que nós fazemos é que nós merecíamos algo melhor e maior. Há algo aí no mundo hoje, né? Você é a cabeça, não é a cauda. Já escutou isso? Querido, nós não merecemos nada. Nós recebemos tudo de presente do nosso Senhor. É pela graça. Eu tenho me alegrado muito lá na minha nova casa. Eu me alegro por olhar a minha esposa. Ela ficou muito feliz com o novo lugar que nós fomos morar. Irmão, é maravilhoso olhar para nossa esposa e descobrirmos que aquilo que a gente fez a deixou feliz. Irmãos, nós precisamos olhar para dentro das nossas vidas e descobrir se nós não estamos sentindo pena de nós mesmos. Talvez seja necessário, meu querido, você tomar uma nova atitude na sua vida. Talvez é necessário você fazer um planejamento, fazer um plano de qual será o seu caminho, qual será o seu próximo passo, e pede orientação e não deixa que o teu orgulho tome conta da tua vida. Como encontrar o equilíbrio apesar da vida nos pressionar para baixo? A autocomiseração nos cega, revela nossos olhos para nós mesmos e não para o que Deus pode estar querendo fazer no processo. E a palavra-chave aqui é processo. Já reparou que no início, quando você começa numa academia, você está lá com os teus nervos fraquinho. Aí você começa a fazer exercícios e os teus nervos começam a fortalecer, não é mesmo? Eu tinha os dentes todo torto aqui, irmãos. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu tive um problema na minha gengiva e eu quase perdi meus dentes aqui. Eu vou acabar perdendo agora, porque isso foi há uns 15, 20 anos atrás. E o processo eu consegui retardar ele, mas não totalmente. E essa semana, há 2 semanas atrás, 3 semanas, eu levei uma pancada, comi um corinho de porco, e o corinho resolveu bater no lugar errado e o dente quebrou. E, enfim, não é a história que eu quero contar, não. Eu quero contar é que meus dentes estavam tortos. E eu fui num ortodontista, né? E ele colocou lá uns ferrinhos, uns aparelhos, e eu não vi nada no começo. Mas passou uma semana, passou 2, passou 1 ano. E de repente eu olhei a foto de 1 ano atrás, já não era a mesma coisa. E passou mais um tempinho, ficou melhor ainda, e melhor ainda, e melhor ainda. Até o ponto que eu falei assim, que legal. Querido, Deus usa estas coisas, essas dificuldades, para criar em você músculos. É o processo. Ele está querendo trabalhar na tua vida. Em vez de reclamar, em vez de dizer, Senhor, eu não merecia, Senhor, eu sou dizimista, porque eu estou passando apertado. Quem sabe você ainda não aprendeu a fazer um orçamento financeiro na tua casa, no teu lar. Quem sabe você ainda não aprendeu a levar as coisas mais a sério, a saber a hora de comprar, o que comprar. Será que preciso mesmo?
algumas perguntinhas o Senhor quer nos ensinar no processo. Ah, pastor, mas uma doença? Não sei, irmãos. É o Senhor que sabe. É o processo. Precisamos perguntar: Senhor, o que tu queres que eu aprenda neste processo? Faça essa pergunta, ao invés de reclamar. Faça essa pergunta para o Senhor: Senhor, o que eu preciso aprender neste processo? E por último, irmãos, para encerrar, eu gostaria de pensar no que nos levará ao equilíbrio. Apreciar a graça de Deus. Em 1 Reis, capítulo 19, de 5 a 9, são vários textos bíblicos. Eu convido o irmão a ler esse texto, o anterior e esse texto que nós começamos a ler aqui nesta noite. Mas o versículo 5 ao versículo 9, olha o que está acontecendo aqui. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, ele disse: que fazes aqui, Elias? Que comida poderosa, irmãos. Ele comeu e andou 40 dias e 40 noites. O comentário bíblico que eu li a respeito desse assunto diz que é mais ou menos 500 e poucos quilômetros do lugar onde ele estava até o lugar onde ele foi. Eu achei um absurdo, mas é o que é. 40 dias e 40 noites. Será que é isso mesmo, irmãos? O irmão, olhe lá verdadeiramente. Eu vou tirar essa curiosidade, vou olhar no mapa para ver se chega a essa quilometragem, irmãos. Mas, querido, 40 dias e 40 noites ele andou direto. E ele não precisou se alimentar novamente. Olha que comida poderosa. A graça de Deus. Aquilo que nós recebemos de graça. Deus sempre nos envia anjos, pessoas para nos abençoar, para nos alegrar, para nos dar força, para que possamos continuar a caminhada. Já experimentou isso na tua vida? Ah, meu irmão, e é tão bom quando nós somos usados por Deus para fazermos isso por alguém. Já pensou? Quando você passa por alguém e fala assim: deixa eu perguntar, ou eu vou dar. Eu tive uma experiência assim, outro dia eu estava com a minha netinha lá num parquinho, brincando com ela, e eis que de repente apareceu um casal, e ele, meio de longe, ele foi fazendo assim, né? Olha, posso perguntar uma coisa para o senhor? Pode? Ele chegou perto de mim, e ele falou assim: olha, o senhor não poderia me ajudar, né, com alguma coisa para eu poder me alimentar? Eu enfiei a mão no bolso e eu tinha uma nota de R$50. Não é muito, irmãos. Mas eu tirei aquela nota e dei para ele, ele olhou para mim. E ele faltou querer se ajoelhar na minha frente e agradecer, porque com aquilo ele poderia comer e poderia matar aquilo que o estava matando. Porque eu não creio que possa haver algo pior, irmãos, do que alguém estar passando fome. Eu nunca passei fome. Mas, irmãos, eu não consigo imaginar algo tão terrível que seja passar fome. E aquele homem, então, com a sua esposa, eu deduzo que era esposa, né? Eram ali os dois, e ele então saiu me agradecendo, me abençoando,
Se eu parasse para conversar com ele, eu acho que era o irmãozinho de algum lugar que estava vindo para Curitiba para tentar a vida ali na nossa cidade, né? Deus pode te usar. Deus pode te usar lá na tua família. Emprestando dinheiro? Não, irmão. Ajudando mesmo. Porque não é bom emprestar. Quem sabe orando, quem sabe levando a palavra, quem sabe auxiliando. A minha mãe é uma senhorinha que tem 76 anos. E ela está direto lá com o pastor fazendo visitas, ela é diaconisa na igreja. E ela vai na casa dos irmãos, ela vai para limpar a casa. Tem a zeladora lá da igreja. A minha mãe sai todo dia que a zeladora, é dia da zeladora, ela sai de manhã para ir ajudar a zeladora a fazer o serviço. As minhas irmãs ficavam muito bravas com ela. Por que você vai ajudar a zeladora? Perguntavam as minhas irmãs. Mas ela falava, eu posso ajudá-la. O trabalho fica melhor para ela, eu converso um monte de tempo com ela, e assim eu sou abençoada e ela também é abençoada. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Quando nós nos dispomos, pergunta aí para o Senhor, no teu coração, o que o Senhor deseja que eu faça, onde o Senhor quer me usar, porque com certeza, irmãos, Deus vai usar a sua vida. E quando nós experimentamos a graça e o cuidado do Senhor, quando nós somos usados por Deus para levar esta comida poderosa. Porque note, querido, Deus usou um anjo, mas você pode ser um anjo na vida de alguém. Você pode ser um anjo naquela tua vizinha, naquele teu vizinho, naquele teu amigo do trabalho, naquele lugar onde Deus o tem colocado. Você pode ser alguém com aquela poupança recheada, que não serve para nada, a não ser encher o teu coração de orgulho, quando na verdade muitas pessoas da tua família estão passando momentos muito difíceis, e que talvez uma oferta seria para abrir um coração duro para escutar o Evangelho, não o escrito, mas aquele que é visto através da tua vida. Querido, que Deus possa nos usar para sermos como anjos, para trazer comida poderosa, comida que alimenta e que dá força, comida que levanta, comida que sustenta. Com certeza, quando nós apreciamos a graça de Deus, quer seja para sermos abençoados ou para sermos abençoadores, quando nós entendemos que Deus está agindo tanto neste quanto naquele, irmãos, isso é maravilhoso. Isso vai nos fazer termos uma vida de equilíbrio, uma vida em que estaremos em momentos de grandes vitórias, mas naqueles momentos difíceis nós continuaremos a nossa caminhada, porque não estaremos sozinhos. Amém, irmãos? E para encerrar, precisamos, para termos uma vida de equilíbrio, precisamos aceitar a rotina de Deus e assumir as responsabilidades que Deus nos deu. O texto bíblico que nós lemos, a partir do verso 10, 13, 14 até o verso 21, nós vamos entender que Deus vai se mostrar para Elias. Ele entra numa caverna e ele escuta o chamado do Senhor. Ele escuta um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Ele escuta aquele vento forte, mas Deus não estava naquele vento forte. E ele escuta uma voz suave, serena, e Deus se apresenta neste momento. Elias estava acostumado com coisas grandes. É pastor de primeira igreja, pastor da Igreja Batista Central, acostumado com coisa grande, pregação para muitas pessoas. Quando vai pregar, só tem um.
Brincadeiras à parte, irmãos, Elias era acostumado com essas coisas grandes. Mas Deus estava se mostrando para ele em algo tão simples. A voz dele, suave e serena, tocando na sua mente, no seu ouvido, na sua mente e no seu coração. E Elias foi chamado para fora daquela caverna. O que fazes, Elias? Eu ainda tenho coisas para você. Sai daqui, vai lá, faz isso, vai depois, faz aquilo. Unge a Eliseu, porque ele vai continuar a caminhada. Notem, querido, que Deus deseja algo de cada um de nós. E tudo tem um momento. Faz parte do processo. Há momentos que você estará lá em cima e há momentos que você estará lá embaixo. Deus estará com você em todos eles. A não ser que você esteja em lugares que Deus não quer que você esteja. Mas se você está nas mãos do Senhor, Ele está cuidando de você. Amém? Que nós possamos entender isso nesta noite. Porque Deus ainda espera algo de nós. Como diz, irmãos, o profeta, ainda não é tempo de descanso. Já escutou isso? Me fugiu agora, o profeta é Ageu, se não me falha a memória. Me perdoe, irmão, se eu esqueci o nome do profeta, mas o Senhor, através do profeta, Ele vai dizer assim: povo de Deus, ainda não é hora de descanso. É necessário fazer algo. Ainda é preciso ter muitos pequenos grupos. Ainda é preciso arrombar as portas do inferno nessa cidade. Ainda é preciso ganhar mais pessoas lá na tua família. Ainda é preciso fazer muita obra. Ainda é preciso algo. Entenda que é Ele quem vai te chamar. E quando Ele te chamar na presença dEle, Ele possa dizer: vinde, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Entenda que nós estamos aqui de passagem. Ainda não é tempo de descanso. Nem para Elias naqueles dias, nem para nós aqui nesta noite. Não é hora de descanso. É preciso combater o bom combate. É preciso dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Talvez você ainda não vai dizer acabei a carreira, mas que você possa dizer quando chegar a hora: acabei a carreira, mas guardei a fé. Era isso que eu gostaria de transmitir à igreja nesta noite. Não interessa se você se encontra no topo. Tua conta corrente está lá no positivo. Tua saúde, você fez um check-up, está tudo perfeito. Tua família está tudo bem. Se esta é a sua condição nesta noite, agradeça a Deus pelo momento que Ele lhe deu. Peça que Ele mantenha em seu coração o foco nele. Peça que Deus use este seu momento para glorificá-lo e principalmente, querido, abençoar outras pessoas. Mas se você se encontra no vale, volte seu foco para Deus e não para o problema. Relembre os feitos de Deus em sua vida. Deixe Deus lhe dar a água e o pão diário. Porque Ele é assim, irmãos. Ele dá o pão que faz com que você possa caminhar 40 dias e 40 noites. Que Deus nos abençoe.